Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei antifacção que fortalece a legislação contra organizações criminosas. O texto, que já havia passado pelo Senado, retornou à Câmara para uma nova análise. Entre os pontos polêmicos está a retirada de verbas da Polícia Federal para a redistribuição a estados e municípios, criticada pelo governo Lula. O relator Guilherme Derrite acolheu e posteriormente retirou a proposta de criação da Sidbets, uma contribuição sobre apostas esportivas que renderia 30 bilhões de reais anuais para a segurança pública. A tramitação acelerada por urgência constitucional paralisou outras pautas da Câmara. Vamos começar falando então sobre o PL antifacção. Contigo, Berenice Leite. O texto agora vai para a sanção presidencial. Qual é a sua análise? Olha, Daniel, é um texto que muitos já até se perguntavam ontem. Nossa, mas isso ainda está em discussão? Não tinha sido aprovado no ano passado? Pois é, o texto ainda no ano passado foi para o Senado e como passa por modificações, como tivemos alteração, isso já era previsto. O relator, o senador Alessandro Vieira, ele tem buscado colocar a sua digital por onde ele passa, inclusive é relator também da CPI do crime organizado, foi autor desse requerimento e está com essa bandeira da segurança pública, que é muito forte, é uma das principais demandas do país, ainda mais em ano eleitoral. No entanto, o relator do texto, deputado Guilherme Derrite, que estava licenciado, ele é secretário de Segurança Pública do maior colégio eleitoral, do maior estado do Brasil, que é São Paulo. Tem experiência, carreira como polícia, e ele acabou não aceitando algumas mudanças que vieram lá do Senado, com relação, inclusive, a mais uma tributação. Desta vez, a proposta do governo, isso partiu justamente da base aliada ao governo. Alessandro Vieira, como relator no Senado, acresceu, então, a pedido do governo Lula, mais uma forma de arrecadação que seria via impostos, tributando as casas de apostas virtuais, conhecidas também como bets. No entanto, Guilherme Derrite é quem dá a palavra final. O texto voltou para a Câmara e ele entende que para que haja essa nova tributação, e olha que esse governo Lula está batendo recordes quando se trata de taxar o país. Então, Derrite entendeu que para esse tipo de mudança é necessário um debate mais amplo, talvez até uma lei específica. Por isso, ele não acatou o que foi sugerido pelo relator lá no Senado, manteve, e agora essa votação foi madrugada dentro, tivemos um debate bastante acalorado ainda na Câmara dos Deputados, e agora o texto segue para a sanção, Daniel. Mas, lembrando que o senador Alessandro Vieira, ele é um político de centro mais para a esquerda do que para a direita. Não é à toa que tentou colocar ali as sugestões ainda do governo do PT no texto, mas quem deu a palavra final foi Guilherme Derrite. Guta Pini, sua análise. O texto avançou, assim como ele já tinha avançado na primeira votação na Câmara dos Deputados. Esse PL antifacção ele veio do Poder Executivo, muito fraco, com penas muito baixas para membros de facção criminosa, chegando só a 3 anos, e ninguém fica preso no Brasil condenado a 3 anos, sendo que a proposta do Derrite aumentava isso, de 20 a 40 anos, isso caiu lá no Senado, e aí agora, nesse retorno, os deputados conseguiram manter esse endurecimento das penas. E teve outros avanços também que foram mantidos, dos avanços que vieram da proposta do Derrite na Câmara e que acabaram caindo no Senado. Quais são eles? Vejam só, o que mais deve chamar a atenção do público é a questão do auxílio reclusão, que a família do preso que foi condenado por conta dos crimes cometidos previstos nessa lei, essa questão de organizações criminosas, ultraviolentas, facções criminosas, não vai ter auxílio reclusão. Isso foi algo que tinha caído lá no Senado e agora volta para o texto. A questão também dos presos provisórios poderem votar. No Brasil, aqueles que ainda não foram condenados, mas que estão de alguma forma aí acautelados pelo Estado por uma prisão
provisória, eles podem votar. Inclusive, nós vimos vídeos dos presos provisórios comemorando nas cadeias quando o Lula venceu as eleições. Esses presos não poderão mais votar por conta das alterações nesse texto. Inclusive, isso foi um destaque do Partido Novo e foi aprovado nessa votação. Esses condenados também por esses crimes de facções criminosas, ultraviolentas, aqueles que têm esses crimes, vamos lembrar, são aqueles de domínio de território, são as facções criminosas mesmo. Nós não estamos falando de crimes comuns no Brasil, são de dominação de territórios. E aqueles que favorecem essa dominação, eles também perdem alguns benefícios penais com essa legislação agora. Eles não terão mais anistia, graça, indulto, fiança ou liberdade condicional. Então, foi um texto que avançou demais no combate ao crime no nosso país, mas isso vai à sanção presidencial e o Lula pode vetar esses trechos. A expectativa é que ele, pelo menos, vete essa parte dos presos provisórios poderem votar. Mas o deputado federal Marcel Van Hatten já deu declarações de que se o Lula vetar, esse veto cai no Congresso Nacional. Vamos aguardar, então, os próximos passos, mas hoje essa boa notícia para o brasileiro de bem que quer combater o crime organizado. Eu queria voltar nesse assunto sobre a PEC da segurança pública. Existe a previsão, né, de que seja votada na semana que vem. O presidente da casa, Hugo Motta, já anunciou que isso deve ocorrer na próxima terça-feira, que o plenário vai votar, inclusive isso vai passar primeiro por uma comissão, né, da casa, e no dia seguinte, portanto no dia 4 de março, vai ser votada pelo plenário da casa. Eu queria te ouvir a respeito de quais pontos você gostaria de destacar a respeito dessa PEC da segurança pública, os pontos que você enxerga como positivos e também os pontos que você enxerga como negativos na sua análise, Guta. A gente ainda não tem acesso ao texto final dessa proposta. A gente vai precisar que isso seja apresentado, porque existe um trâmite ali no Congresso Nacional quando a gente está falando de PEC. Então, ele escolhe um relator, isso precisa passar primeiro por uma comissão especial e depois pelo menos 5 sessões na Câmara. É uma votação qualificada de 3/5 em 2 turnos e depois tem que ser votado também em 2 turnos lá no Senado Federal também com quórum qualificado. Então, é algo que vai tomar um tempo ainda. Não necessariamente isso será aprovado ainda nesse semestre. Agora, a grande questão é o seguinte: o que significa uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional? Esse tema ele vai estar dentro da Constituição Federal. E uma Constituição Federal, ela não se presta a esse tipo de detalhamento. A Constituição Federal é o documento mais importante de um país, é a lei maior de um país. Ela tem o objetivo de organizar o Estado brasileiro, os poderes, as competências dos poderes, as competências dos Estados membros, dos municípios, da União. Ela não tem que detalhar tudo na Constituição. E por que não? Justamente por conta do que eu falei anteriormente, que é esse trâmite para mexer na Constituição Federal, que é um trâmite longo, exige quórum qualificado, mais discussão. Então, você imagina questões cruciais do Brasil dentro da Constituição Federal. É diferente de você estar discutindo um projeto de lei, que são as questões ordinárias do país. O dia a dia de um país, ele tem que estar na legislação ordinária e não na Constituição Federal. Constituição Federal é uma lei que ela não pode ficar sendo mexida. A dos Estados Unidos é a mesma há 200 anos. Nós, no Brasil, já estamos na 7ª Constituição. Toda hora é hora de mudar a Constituição ou mudar a própria Constituição. Então, esse tipo de tema, quando ele vai para a Constituição Federal, ele fica engessado. Qualquer alteração que você queira fazer depois é muito mais moroso. Vejam, uma discussão de uma PEC não é trivial, ou pelo menos não deveria ser. Então, a minha crítica a essa questão desse tema não é nem só necessariamente de concentrar as questões na União, mas é também porque isso está sendo feito através de um projeto de emenda constitucional. Para a gente melhorar a segurança pública, você precisa de inteligência, de investimento tecnológico, de compartilhamento de informação. Para nada disso você precisa de PEC. Nada disso. Às vezes, por uma portaria,
Você consegue resolver. Você faz um protocolo e coloca ali, é submetido aos estados, quem quiser aderir a esses protocolos de informação, de inteligência, precisa estar numa PEC? Não, então o que parece é que é mais um tema eleitoreiro e eles vão colocando aí dentro dele a ideologia, que nesse caso é de concentrar poder na União. Isso engessa o trabalho da segurança pública, isso não vai trazer benefício. É uma das principais críticas, inclusive, em relação a essa PEC da segurança pública. Por exemplo, houve críticas recentemente, foram feitas por alguns governadores, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, os partidos de oposição, principalmente o Novo e o PL. Vários secretários de segurança também se manifestaram, alegando que essa proposta dá um poder dito excessivo ao governo federal para definir essas diretrizes nacionais obrigatórias, as normas gerais sobre a segurança e também sobre o sistema prisional, e que isso, dizem eles, enfraqueceria a autonomia dos estados, que inclusive arcam com a maior parte dos custos e também da execução disso. Alguns até na ocasião chamavam isso de um retrocesso federativo, não é? Retrocesso federativo, né? Inclusive, Dani, muitas dessas autoridades da segurança pública, quando elas foram ouvidas em relação a essa proposta, muitas delas se manifestaram no sentido de que isso não partiu dos estados. Isso não é uma demanda dos estados. Veja, ali no Congresso Nacional estão os representantes do povo, os deputados federais, os senadores. Então, o que tem que estar ali no debate? As demandas da sociedade. A sociedade está demandando por uma PEC da segurança pública? Se as próprias autoridades envolvidas nisso, que trabalham com segurança pública, são contra essa proposta da forma como ela é apresentada, que concentra poder, por que isso está indo adiante? Então, o que parece mesmo é que é uma pauta eleitoreira, para que o governo consiga passar a imagem de que ele está preocupado com a segurança pública. Mas, no fim das contas, esse texto ele centraliza o poder. E, gente, o Brasil é um país de dimensões continentais. E a realidade de cada estado é diferente, o efetivo das polícias em cada estado é diferente, a composição das secretarias de segurança pública é diferente. Então, existe a particularidade de cada estado. Concentração de poder é característica de regimes totalitários, de regimes ditatoriais, regimes que não estão querendo resolver o problema. E qual que é o currículo do PT quando a gente fala de segurança pública? Dá para confiar que esse é o governo que está preocupado com segurança pública? Foi esse o governo que mandou um PL antifacção extremamente frágil, com penas baixíssimas e resguardando benefícios para criminosos. O presidente da República trata os traficantes como vítimas dos usuários. Então, não tem como confiar num texto defendido por este governo. Agora, eles são muito espertos e querem colocar a questão da redução da maioridade penal dentro dessa PEC, que é para mostrar, olha só como nós estamos preocupados, mas também é só para algum tipo de crime, não são para todos os crimes. Então, temos que ficar muito atentos quando essa discussão realmente começar lá no Congresso Nacional.